pessoal! Hoje o vídeo é sobre a segunda parte dos diários visuais. No vídeo anterior eu tinha mostrado esse diário visual aqui, que foi o meu primeiro, que na época eu chamava de sketchbook, mas ele não se limitou apenas a esse conceito e hoje em dia eu considero sim um diário visual, porque nele tem muitas ideias criativas que eu posso revisitar. Então, no vídeo de hoje eu trago esse aqui, que foi o segundo diário visual que eu produzi durante a graduação em artes visuais. Ele já tem um tempinho, esse diário ele tem mais ou menos uns 9 anos desde que eu comecei ele, e ele foi muito importante para a produção do meu TCC na época, que na época também era trabalho final de graduação. Não se chamava TCC, né? Era outra sigla. E hoje eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho como foi esse processo para mim. Bom, na época eu trabalhava questões de gênero e sexualidade, mas principalmente a produção de identidades e subjetividades. Aí eu preparei esse bonequinho. Essa aqui sou eu, mas já tá bem desgastada, né? Gente, 9 anos já. Isso aqui, costurei ele. E eu, na época, estava fazendo estágio numa escola aqui da minha cidade, que era parte também dessa disciplina curricular do curso de licenciatura em artes visuais. Eu trabalhava essa questão de gênero, então eu tinha que produzir artisticamente sobre aquilo que eu estava estudando, né? Seria essa união da teoria e da prática. Então, eu vou deixar aqui de ladinho. Parece um voodoo, mas não se assustem, aqui tá muito velhinho, gente. Ele ela, né, já esteve melhor, inclusive essa foto aqui. Então, eu coloquei todas essas amarras, né? Porque a minha ideia era falar como identidade, essa questão da identidade acaba nos fechando, nos amarrando dentro de conceitos, dentro de ideias fechadas. E a gente sabe que a vida e a existência não se delimitam a um conceito, né? A gente não cabe em rótulos. Aqui são gravações, na época eu consegui fazer, mas eu não tenho como mostrar essa gravação para vocês, que era de algumas falas dos estudantes sobre essa temática. Ser é ter se tornado. Eu lembro que na época, uma das autoras que eu tive acesso graças à produção desse diário e dessa disciplina e desse meu tema de interesse, foi a Simone de Beauvoir. Foi nessa época que eu tive acesso às leituras dela, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a estudar a questão de gênero. Que, claro, depois se tornou outra coisa a minha pesquisa, mas na época, com o uso dos diários visuais, foi num primeiro momento muito importante para mim, né? E aí, por isso que traz essa frase, né? De mudar. Ser é tratar, é ter se tornado alguma coisa. Desculpa se eu falar um pouco errado, pessoal, é que às vezes as ideias não vêm na minha cabeça, assim, faz parte da minha personalidade. Aí aqui poesias, trechos de falas que eu escutava em sala de aula, tudo isso eu fui trazendo aqui para o diário visual. E tem partes incompletas, claro. E eu lembro muito bem de que na época eu queria fazer um diário diferente, eu não queria comprar um pronto. Então eu escolhi algumas folhas coloridas, folhas tipo essa aqui que são transparentes, tem essa transparência. Eu fazia pintura na época, trouxe um pedacinho de tela que eu acabei não usando. Tudo isso eu juntei esses materiais e construí, né, produzi esse diário visual que me acompanhou durante muito tempo. Aqui mais algumas escritas, né? Essa obra aqui da Frida Kahlo, da Rosita Moricho, da Frida Kahlo, que fala sobre essa questão de envelhecer, né? Sendo mulher. Tem partes que eu falei, né? Que eu não escrevi. Alguns adesivos que eu produzia na época, poesias. Outras artistas, né? Que trazia para meu referencial, para minha nutrição estética, né? Dessa época.
aqui da minha universidade, que é a Universidade Federal de Santa Maria. Olha, 2012, gente. Isso aqui é antigo, do Coletivo Voo e da UFSM. Hoje em dia, a universidade mudou muito, né? Melhorou em vários quesitos, em questão de representatividade, de cuidado e de ouvir essas questões, né? Desse gesto de ouvir essas pessoas que passam por questões de violência de gênero, entre outras. Aqui algumas escritas sobre o conceito, né? Todas essas ideias, se eu retomo elas, eu me vejo no passado, porque o diário visual para mim é como esse agrupamento de marcas, de vivências de um outro tempo, né? É uma viagem no tempo também, de como eu pensava na época, de como eu me relacionava com os conceitos, com as imagens na época. Que essa foto minha, eu lembro que uma colega na época disse: Nossa, essa tua foto parece daquelas dos desaparecidos da ditadura. Eu disse: Gente, aqui era a turma, não vou mostrar para vocês alguns dos nomes, né, da turma que eu tinha, aqui um grupo de pesquisa. Tudo que eu guardei, né, nessa época, eu coloquei nesse diário visual. Ele me acompanhava para tudo aqui, para tudo. Referências visuais, né, das coisas que eu estava produzindo. Foi muito importante para mim e hoje em dia, retomando, eu vejo todo esse meu processo, né, na docência em artes visuais. Aqui é uma cartinha da minha professora. Essa aqui é a minha professora da disciplina na época, professora Marilda Oliveira de Oliveira, que ela estuda e pesquisou por muito tempo, né, a questão dos diários visuais. E depois de um tempo, aqui eu estava na graduação, ela se tornou minha orientadora de mestrado e orientadora também do doutorado. Que os documentos, né, da própria disciplina, muitas partes eu não escrevi, né, porque faz parte também deixar tudo vazio, algumas partes vazias, porque eu só escrevia o que fazia sentido para mim de fato. Aqui, a identidade, tal como a diferença, é uma relação social e está sujeita a vetores de força, relações de poder são impostas. A identidade é fixa, naturalizada e ou pré-determinada. Mais artistas que eu trazia, escrevia por cima, tudo isso é bom para retomar para meu próprio processo criativo hoje em dia, né? No caso 2025, né? Porque é como eu falei, é um momento de revisitar materiais que eu guardei. Não que seja uma acumuladora, mas isso aqui é uma forma mais artística de acumular alguns dos conhecimentos, né? Aqui, Dicionário de Ideias Feitas, de Fernando C. Bopré. Arte acadêmica, vida, arte contemporânea, vida, arte acadêmica, fazendo uma crítica, né? Bienais, desnecessárias, mas todo mundo vai ver. Circuito de arte, mesmo que curto-circuito. Arte e educação ainda está para ser descoberta. Hoje em dia, muitas dessas ideias eu não concordo, mas primeiro eu passo pela concordância para depois não concordar mais, né? Desconcordar, digamos assim. E sempre gostei de guardar, né, materiais de lugares onde eu fui nessa exposição, os adesivos que eu fazia na época, essa pena que eu encontrei no caminho da escola. Aqui dentro, se não me engano, uma balinha que um aluno muito querido me deu na época. Tudo isso, assim, eu sempre guardei, né? Eu lembro que na época estava acontecendo isso aqui, não a PEC 241. Dia Nacional de Luta, defesa da saúde, da educação e da previdência, nenhum direito a menos. E era um ato, né, da Praça Saldanha Marinho aqui na minha cidade. É bom lembrar esses tempos de luta também, né? De a gente não ficava calado e ia pra rua mesmo lutar pelos nossos direitos, né? Que é algo assim que ultimamente não acontece com tanta frequência, digamos assim. Aqui algumas. Também, lembrei, nessa época, eu dava aula nessa escola
né, de artes visuais, e também trabalhava no cursinho pré-vestibular, o Praxis Coletivo Popular, que era um cursinho gratuito que preparava as pessoas para fazer o Enem e hoje em dia para fazer, né, o vestibular. Naquela época também queriam aumentar o RU da universidade, né? E eu lembro que eu guardei esse aqui, que o pessoal tava entregando na frente do RU. Isso aqui eu tenho um certo carinho, porque foi um discurso que eu fiz durante um palanque que teve, que a gente tava contra a PEC 24155, né? Que diminuía as verbas para a universidade, né? Para a verba do Estado para as universidades. Estudante sempre vive na luta, por isso que eu acho muito importante a questão política na nossa formação, tanto na graduação como na pós-graduação, né? É algo muito importante. Aqui de um amigo artista que eu ganhei esse zine, do Polim. Nossa, muito legal, olha só, nem lembrava. Ele era meu colega, eu lembro que a gente trabalhou juntos no PIBIT. A gente deu aula numa escola, nossa. E eu guardei aqui essa lembrancinha. Hoje em dia ele continua trabalhando como artista. Aqui guardei mais algumas coisas de sala de aula. Vamos ver se a pergunta aqui. Como você vê a sua escola? Ela apenas ensina ou fomenta questionamentos nas aulas de artes visuais? Acho que na época fez mais sentido para mim. Hoje em dia eu mudaria a abordagem. Como a arte e educação pode contribuir para ajudar a desmascarar e transformar um confinamento compulsório com pompas de saber? Hoje em dia já mudaria também, porque é educação e artes. Começa por aí, porque arte e educação é de uma outra linha teórica. É muito bom a gente evoluir, né, na questão de conhecimento, né, pessoal? Porque a gente não é que critique o passado, mas ele faz parte de um processo, né? A gente vê esse processo. Aqui alguma coisa de aula. Ah, na época eu fazia muito esses diabinhos aqui, na gravura e na pintura que eu fazia, eu gostava muito. Olha só, isso aqui eu uso até hoje, olha só. Dos afetos primários, alegria e tristeza, nascem de todos os outros. Isso aqui é Spinoza, na veia. Baruch Spinoza, que é um autor, assim, que eu adoro, gente. Inclusive, até vou colocar aqui pro ladinho. Aqui tá um dos autores que eu mais usei, né? Que é o meu autor principal da minha tese, também da minha dissertação, que é o Gilles Deleuze. E ele tem esse livro aqui, Spinoza, Filosofia Prática. Na época de 2016, gente, eu não fazia ideia que eu ia trabalhar tanto com esse autor posteriormente, né? O Spinoza. Eu tenho também A Ética de Spinoza, que é um livro, assim, que eu super recomendo. Eu não posso mostrar ele aqui agora porque ele tá num cantinho aqui específico. Mas, assim, voltando, né? Como a gente acaba marcando coisas importantes, né? Num diário visual e depois retomando e vendo, nossa, foi lá que começou o meu interesse sobre tal autor, tal autora. E aqui a gente já tá indo pro final, né? Três Marias, aqui um espetáculo no Teatro Caixa Preta, né? Da universidade. E aqui eu acho que eu não escrevi nada, né? E é isso, pessoal. Esse aqui foi o segundo vídeo, né, sobre diário visual. E agradeço quem assistiu até aqui. E quem gostar desse canal pode se inscrever, dar like, fazer um comentário, uma crítica. Fiquem bem à vontade, tá bom? Muito obrigada, beijos, tchau, tchau.